Donald John Trump, nascido no Queens, em Nova York, em 1946, era filho de berço de ouro. Seu pai, Fred Trump, era um bem-sucedido incorporador imobiliário. O jovem Donald aprendeu a arte da negociação desde cedo, se virando no mundo competitivo da construção civil de Nova York. Ele entrou para os negócios da família e rapidamente se destacou, desenvolvendo hotéis de luxo, cassinos e arranha-céus. Mas a ambição de Trump ia além dos tijolos e da argamassa. Ele ansiava pelos holofotes. Virou figurinha carimbada nas colunas sociais nova-iorquinas, conhecido por seu estilo de vida extravagante e por suas declarações sobre tudo, de negócios à política. Seu casamento com Ivana Zelníčková, uma modelo tcheco-americana, só amplificou seu status de celebridade. Sempre com alma de showman, Trump reconheceu o poder da televisão. Ele apresentou O Aprendiz, um reality show onde os participantes competiam por uma chance de trabalhar para ele. O programa foi um sucesso estrondoso, catapultando Trump para um novo nível de fama. Sua personalidade ousada, seu bordão, "Você está demitido", e sua suposta perspicácia para os negócios ressoaram com milhões de americanos. A incursão de Trump na televisão foi mais do que apenas entretenimento. Foi uma jogada calculada para construir sua marca. Ele entendia o poder da mídia e como manipulá-la a seu favor. Mal sabia ele que essa esperteza lhe seria muito útil nos anos seguintes. Na década de 2010, a política americana estava madura para uma ruptura. A crise financeira global havia deixado muitos se sentindo abandonados. A ascensão das mídias sociais criou bolhas de informação e alimentou a polarização. Donald Trump, com seu status de forasteiro e retórica populista, soube explorar esse descontentamento. A campanha presidencial de Trump em 2016 foi, no mínimo, pouco convencional. Ele rejeitou o politicamente correto, atacou o establishment e fez promessas ousadas de tornar a América grande novamente. Seus comícios eram eventos barulhentos, cheios de apoiadores fervorosos, atraídos por sua mensagem de nacionalismo econômico e ressentimento cultural. A mídia, inicialmente desdenhosa, não se cansava de Trump. Cada declaração sua, cada tweet, virava notícia. Ele dominava as ondas do rádio e da TV, muitas vezes abafando seus oponentes. Sua mensagem, embora polêmica, ressoou com uma parcela da população que se sentia ignorada pela elite política. Contra todas as probabilidades, Trump venceu a eleição presidencial de 2016, derrotando Hillary Clinton. Sua vitória chocou o mundo e expôs profundas divisões na sociedade americana. O forasteiro, a estrela de reality show, havia se tornado o líder do mundo livre. A presidência de Donald Trump foi um turbilhão de atividades, controvérsias e constantes reviravoltas. Ele governou como fez campanha, com foco em abalar o status quo. Suas políticas refletiam suas promessas de campanha, cortes de impostos para empresas e ricos, desregulamentação em todos os setores e uma postura linha dura em relação à imigração. Uma das conquistas mais significativas de Trump foi a nomeação de 3 juízes conservadores para a Suprema Corte: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Essas nomeações mudaram o equilíbrio da corte por uma geração, potencialmente moldando a lei e a sociedade americanas por décadas. Na política externa, Trump seguiu uma agenda América Primeiro, caracterizada pelo ceticismo em relação às instituições internacionais e pela disposição de usar tarifas e guerras comerciais para promover os interesses americanos. Ele retirou os Estados Unidos do Acordo Comercial da Parceria Transpacífica, renegociou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, e impôs tarifas sobre produtos da China. A presidência de Trump também foi marcada por constantes turbulências e rotatividade de pessoal. Seu governo foi atormentado por escândalos, investigações e uma porta giratória de assessores e membros do gabinete. Seu estilo impulsivo e sua propensão à diplomacia via Twitter criaram caos e incerteza no cenário mundial. A presidência de Trump foi marcada por uma série de controvérsias, algumas auto-infligidas, outras resultado de investigações sobre a conduta de seu governo.
Ele enfrentou acusações de obstrução da justiça relacionadas à investigação sobre a interferência russa na eleição de 2016. Sua conduta pessoal, tanto antes quanto durante sua presidência, foi submetida a intenso escrutínio. Em dezembro de 2019, Trump se tornou o terceiro presidente dos Iowa a ser impedido pela Câmara dos Representantes. As acusações decorreram de seus esforços para pressionar a Ucrânia a investigar seu rival político, Joe Biden. O Senado, no entanto, o absolveu de ambos os artigos de impeachment. O último ano do primeiro mandato de Trump foi dominado pela pandemia de Covid-19. A resposta de seu governo à crise foi amplamente criticada como caótica e ineficaz. Trump minimizou a gravidade do vírus, promoveu tratamentos não comprovados e se chocou com especialistas em saúde pública. A presidência de Trump atingiu um clímax dramático em 6 de janeiro de 2021, quando uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio dos Iowa, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. A insurreição chocou a nação e levou ao segundo impeachment de Trump pela Câmara dos Representantes. Ele foi novamente absolvido pelo Senado. Seção 5. O interlúdio Biden. Uma nação em busca de unidade e enfrentando novos desafios. Após os tumultuados anos Trump, a presidência de Joe Biden representou um retorno à normalidade, pelo menos em termos de tom e temperamento. Biden, um político veterano com décadas de experiência em Washington, prometeu curar divisões e restaurar a posição do Iowa no mundo. O início da presidência de Biden foi focado em lidar com a pandemia de Covid-19, que continuava a assolar o país. Seu governo intensificou os esforços de distribuição de vacinas e implementou medidas para mitigar as consequências econômicas do vírus. Além da pandemia, Biden enfrentou uma série de outros desafios, incluindo um Congresso profundamente dividido, inflação crescente e as consequências da retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão. Apesar desses obstáculos, seu governo alcançou alguns sucessos notáveis, incluindo a aprovação de um importante projeto de lei de infraestrutura e a confirmação de Ketanji Brown Jackson como a primeira mulher negra a servir na Suprema Corte. Apesar de seus esforços para unir o país, Biden enfrentou uma batalha árdua contra as forças da polarização e da desinformação que haviam se enraizado durante a era Trump. O Partido Republicano, ainda muito sob a influência de Trump, permaneceu um oponente formidável, bloqueando muitas das prioridades legislativas de Biden. Seção 6. A segunda vinda. O retorno de Trump e uma nação dividida. A eleição presidencial de 2024 foi uma das mais consequentes da história americana. Donald Trump, impulsionado por um sentimento de injustiça e negócios inacabados, buscou recuperar a Casa Branca. Ele fez campanha em uma plataforma de reverter as políticas de Biden, restaurar a força americana e tornar a América grande novamente. A eleição foi ferozmente contestada, com ambos os lados acusando o outro de fraude eleitoral e irregularidades. No final, Trump saiu vitorioso, embora por uma margem apertada. Sua vitória foi vista como uma rejeição ao governo Biden e um sinal de que o país permanecia profundamente dividido. O segundo mandato de Trump começou muito parecido com o primeiro, com uma enxurrada de ordens executivas, nomeações para o gabinete e pronunciamentos controversos. Ele imediatamente começou a desmantelar muitas das políticas de Biden, incluindo a volta ao Acordo Climático de Paris e a reversão das regulamentações ambientais. O clima político em Washington permaneceu tóxico, com ambos os partidos entrincheirados em suas posições. O retorno de Trump à Casa Branca pouco fez para curar as divisões que assolavam a nação. Se é que fez alguma coisa, foi exacerbá-las. Seção 7. Pensando na Groenlândia. As ambições árticas de Trump e o futuro da política externa dos Iowa. Um dos aspectos mais intrigantes do segundo mandato de Trump foi seu renovado interesse em adquirir a Groenlândia. A maior ilha do mundo, a Groenlândia tem importância estratégica devido à sua localização no Ártico,
uma região cada vez mais cobiçada por seus recursos e rotas de navegação à medida que a mudança climática derrete o gelo polar. O interesse de Trump pela Groenlândia surgiu pela primeira vez durante seu primeiro mandato, quando ele teria perguntado a assessores sobre a possibilidade de comprar a ilha da Dinamarca. Embora a ideia tenha sido inicialmente recebida com risos e descrença, ela ressaltou a abordagem pouco convencional de Trump à política externa e sua disposição para considerar ideias ousadas, até mesmo extravagantes. Ao retornar ao cargo, Trump ressuscitou suas ambições na Groenlândia, enviando uma delegação à ilha para explorar potenciais acordos e parcerias. Embora a Dinamarca tenha sustentado que a Groenlândia não estava à venda, o interesse de Trump destacou a crescente importância geopolítica do Ártico e o potencial para a competição entre nações pelo controle de seus recursos. As ambições árticas de Trump não se limitaram à Groenlândia. Ele também buscou expandir a presença militar dos IARSU na região, ordenando a construção de novos quebra-gelos e a reabertura de uma base naval da era da Guerra Fria na Islândia. Essas medidas refletiram uma crescente conscientização da importância estratégica do Ártico em uma era de competição entre grandes potências. Seção 8. O efeito Trump. Um legado de ruptura e a transformação do conservadorismo americano. O impacto de Donald Trump na política e na sociedade americana será debatido por gerações. Seus apoiadores o veem como uma figura transformadora, que desafiou o status quo, deu voz ao homem esquecido e restaurou a grandeza americana. Seus detratores o veem como um demagogo, que alimentou a divisão, minou as normas democráticas e prejudicou a posição do Zewana no mundo. Uma coisa é certa: a presidência de Trump deixou uma marca indelével no Partido Republicano e no movimento conservador. Sua marca de populismo, nacionalismo e ressentimento cultural ressoou com um segmento significativo do eleitorado, remodelando o Partido Republicano à sua imagem. O legado de Trump é de ruptura e transformação. Ele subverteu as normas políticas tradicionais, destruiu a ala tradicional do Partido Republicano e inaugurou uma era de hiperpartidarismo e polarização política. Seu impacto na política, cultura e sociedade americana continuará a ser sentido por muitos anos. Independentemente de se ver o legado de Trump como positivo ou negativo, não há como negar que ele foi uma figura consequente que alterou fundamentalmente a paisagem política americana. Sua presidência foi um período de turbulência, divisão e incerteza, mas também foi um tempo de profunda mudança e reflexão. Seção 9. Junte-se à conversa. Inscreva-se para mais insights sobre a história em construção. A história de Donald Trump é apenas um capítulo na saga em constante evolução da política americana. À medida que navegamos pelas complexidades do século XXI, compreender as forças que moldaram nosso presente é crucial para navegar no futuro. Inscreva-se em nosso canal para uma análise mais aprofundada da história política, eventos atuais e os principais atores que moldam o mundo ao nosso redor. Junte-se à conversa, interaja com outros entusiastas da história e mantenha-se informado sobre as questões que mais importam.